Rapidamente, só para vocês entenderem, os inibidores da dipeptidilpeptidase 4, então, são medicações que vão inibir essa enzima que degrada um hormônio secretado pelo intestino chamado GLP-1, que é o Glucagon-like Peptide 1. Esse GLP-1 tem diversos efeitos no trato gastrointestinal, efeitos sacietógenos no sistema nervoso central, aumenta a secreção de insulina, diminui a secreção de glucagon, e no fígado vai diminuir a produção de glicose, bem como a diminuir a produção de lípides, de ácidos graxos pelo hepatócito. Tá? Então, pensando fisiologicamente, faz sentido o uso dessas medicações que a gente chama de incretínicas no tratamento da esteatohepatite. Daí veio então os testes com os antidiabéticos orais, já que a gente viu que existe uma grande relação da esteatohepatite não alcoólica com a resistência insulínica. Em relação à nossa classe aqui em estudo, a gente tem 5 drogas disponíveis: a sitagliptina, a vildagliptina, a saxagliptina, alogliptina e linagliptina. Todas essas medicações têm o mesmo mecanismo de ação, a inibição dessa enzima, com algumas particularidades farmacodinâmicas e farmacocinéticas, mas com potência antidiabética muito semelhante. Tá? Em estudos in vitro, a gente viu que existe uma concordância entre o grau de atividade dessa enzima e o grau de inflamação hepática na esteatohepatite. E existem modelos animais, então, que mostram que a inibição dessa enzima melhora o grau de inflamação e de fibrose. Então, a importância dessa revisão reside no fato que a gente já comentou: uma doença extremamente frequente, com complicações potencialmente graves, mas que não existe um tratamento específico aprovado. Então, o nosso objetivo vai ser avaliar a eficácia e a segurança dos inibidores da DPP-4 no tratamento da esteatohepatite não alcoólica através de uma revisão sistemática da literatura. Nosso pico, então, a população é composta por adultos portadores de esteatohepatite não alcoólica. A intervenção vai ser o uso dos inibidores da DPP-4. O controle vai ser composto tanto por placebo quanto por controle ativo, outras intervenções, e os nossos desfechos primários e secundários que a gente vai falar adiante. A gente vai realizar então uma revisão sistemática de ensaios clínicos randomizados ou quase randomizados, seguindo os preceitos do Cochrane Handbook, aqui no nosso programa de saúde baseado em evidências da Unifesp. Nós vamos selecionar então estudos randomizados ou quase randomizados com qualquer uma das drogas dessa classe dos inibidores da DPP-4 no tratamento da esteatohepatite não alcoólica, em comparação ao placebo ou outras drogas. E os participantes serão compostos por homens ou mulheres adultos que sejam portadores de esteatohepatite não alcoólica. Nossos desfechos primários vão ser a melhor dos scores na biópsia hepática pela escala de atividade da esteatohepatite e da fibrose. A melhora dos scores clínicos, então, o score de NAFLD e o score ELF, e também os eventos adversos. Com desfechos secundários, nós deixamos a melhora do padrão da esteatose em exames de imagem, ressonância, tomografia, ultrassom ou elastografia, e a melhora das transaminases hepáticas. A gente acabou deixando a melhora de transaminases hepáticas com os desfechos secundários, porque é possível você ter um grau de inflamação hepatocítica com a medida dos marcadores de lesão, então das transaminases normais. Nossa estratégia de busca, então, não vai haver nenhuma restrição de idiomas ou de período de realização dos estudos. Nós vamos fazer buscas eletrônicas na Cochrane Centrum, no Medline via PubMed, no Embase, no Lilacs. A busca também por registro de ensaios clínicos na base americana, no Clinical Trials, e na base da Organização Mundial de Saúde. Além disso, também faremos busca eletrônica de literatura cinzenta através do OpenGray. Outras fontes, então, de busca serão a busca manual nas referências dos estudos encontrados nas buscas eletrônicas, bem como contato com especialistas da área. Nossa busca, então, é uma busca sensibilizada. A gente fez a busca usando somente a população, a patologia em questão e a intervenção, não colocamos os controles ou os desfechos na estratégia de busca, usando o maior número possível de sinônimos nessa estratégia de busca. Então,
O Medline contém muito mais sinônimos do que as demais bases de dados, como a Cochrane ou a Embase, bem como o Linux. A seleção dos dados então vai ser feita de forma independente por 2 autores. Inicialmente, os estudos encontrados com a busca eletrônica vão ser avaliados por título e abstract, e aqueles que tiverem potencial de preencher o nosso critério de elegibilidade vão ser lidos na íntegra. Caso haja alguma discordância entre esses 2 autores, um terceiro autor vai ser solicitado para tirar a dúvida. A extração então dos dados vai ser feita em um formulário padronizado, presente também no handbook da Cochrane, referente então à metodologia do estudo, ao tipo de participante, desfechos, forma de análise e relato dos desfechos. 2 autores então também vão fazer a avaliação independente do risco de viés, seguindo o Risk of Bias Table, também proposto pelo handbook da Cochrane, avaliando então os riscos de viés de seleção, confusão, exposição à intervenção, cegamento, dados incompletos e relato seletivo de desfechos, bem como outros possíveis vieses. A avaliação de cada um desses domínios vão ser divididas em baixo, incerto ou alto risco de viés. Análise estatística, todas as análises, bem como diagramas, vão ser feitos pelo Review Manager versão 5. Quando for possível, os resultados vão ser agrupados e sumarizados aí na forma de um gráfico do tipo Forest Plot, que também vai ser realizado pelo próprio RevMan versão 5.3. Quando não for possível o agrupamento desses resultados, a gente vai explorar individualmente os estudos e apresentar na forma narrativa. Os estudos vão ser realizados a avaliação da heterogeneidade através do teste padrão de Q², bem como o teste de inconsistência através do I². Toda heterogeneidade relevante, quando o I² der mais de 50%, a gente vai ter que determinar as possíveis razões para tal heterogeneidade, avaliando as características individuais desses ensaios. As medidas do efeito do tratamento a gente vai fazer dividindo os dados, sejam eles dicotômicos ou contínuos. Dados dicotômicos a gente vai avaliar o efeito do tratamento através do risco relativo, com intervalo de confiança de 95%, e os dados contínuos vão ser avaliados em razão das diferenças médias, também com intervalo de confiança de 95%. Quando for possível, a gente vai avaliar os subgrupos, especialmente aqueles subgrupos de população de risco, os obesos e os diabéticos tipo 2. Posteriormente, a avaliação de cada resultado vai passar pela avaliação de qualidade global através do protocolo do GRADE, que é composto por 5 domínios, que seria a limitação do desenho e na realização dos estudos, a inconsistência, que a gente vai avaliar então através do teste de heterogeneidade, as evidências indiretas, quando a população, a patologia ou a intervenção não está diretamente adequada ao nosso protocolo de pesquisa, a imprecisão, que a gente vai avaliar então através do intervalo de confiança, e o viés de publicação. Cada um desse domínio vai ser avaliado dividido em relação a uma evidência de alta, moderada, baixa ou muito baixa qualidade. Obrigado.